Graça e paz, amados irmãos e amadas irmãs, que o Senhor esteja com cada um de nós nesta manhã em que nos preparamos para estar na presença do Senhor e orarmos pelos nossos filhos. O tema que nós queremos desenvolver hoje e pela qual nós iremos orar é a fé. Nós precisamos ter fé para sermos curados. E aí nós teremos como texto base o livro de Atos, no seu capítulo 14, versículo 9, onde a palavra do Senhor nos diz que este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, fixando nele os olhos, vendo que tinha fé para ser curado. O paralítico estava ali, vários dias ele ficava sentado naquele lugar, e quando ele ouviu falar de Paulo, quando Paulo passava por aquele lugar e ele viu Paulo, ele olhou fitamente nos olhos de Paulo, e Paulo percebeu que ele tinha fé para ser curado. Foi Paulo quem percebeu que o paralítico tinha fé para ser curado. A palavra do Senhor nos diz que ele era um paralítico que tinha nascido naquelas condições. Há muito tempo que ele vivia naquelas condições, desde que ele nasceu, ele já nasceu daquele jeito. E ele vivia ali, ficava sentado ali, na porta da cidade, esperando por doações, mendigando, esperando por uma solução para a sua vida, esperando por cura, esperando por alimento, esperando por alguém que tivesse misericórdia dele. E ele ouviu falar de Paulo, ouviu falar que Paulo era o homem de Deus e que ele estava curando e fazendo grandes coisas. E ele olhou. Quando Paulo estava passando, ele ficou olhando para Paulo fitamente. E Paulo percebeu que ele tinha fé para ser curado. Prezados irmãos e prezadas irmãs, nós queremos falar da fé. Muitas das vezes nós ficamos dias e dias, horas e horas, anos e anos orando por uma causa que muitas das vezes a gente nem tem fé, nem tem certeza de que vai curar. Nem tem fé, nem tem certeza de que aquela coisa irá se resolver. Aquele assunto irá se resolver. Então nós queremos trazer nesta manhã esta reflexão sobre fé. Para nós sermos curados, nós precisamos ter fé. Mas não é qualquer fé, nem é fé em qualquer pessoa, em qualquer coisa. Nós precisamos ter fé em Jesus. Aquele paralítico cria de que Paulo era homem de Deus e que pelos poderes que Jesus havia dado a Paulo, pelos poderes pelos quais Deus havia revestido Paulo, ele podia estar curado. Ele tinha fé em Deus. Ele não teve fé em Paulo. Ele teve fé em Deus. De que Deus, o Deus de Paulo, podia agir através de Paulo para curá-lo. Ele tinha fé em Jesus. Ele tinha certeza que Paulo estava revestido do poder de Jesus. Por isso é que ele creu. Por isso é que ele teve aquela certeza e ele olhou nos olhos. E o Espírito de Deus que estava nele falou ao Espírito de Deus que estava em Paulo. E Paulo reconheceu que a fé daquele homem podia curá-lo. Era uma fé grande. Só reconhece quem é de Deus aquele que é de Deus. Só podia ter essa conexão espiritual, não é? Aquele ou aquela que conhece o Senhor. Ele amou o Senhor, ele creu no Senhor. Logo, a sua identificação, o seu caráter, a sua fé se identificou com o caráter de Paulo.
E Paulo, ao olhar nos seus olhos, percebeu que ele tinha fé para ser curado. A pergunta nesta manhã para ti, meu irmão e minha irmã, tu que estás sempre nesta sala de oração, tu que estás em outros grupos de oração, porque há pessoas que frequentam 2, 3, 4 grupos de oração, o assunto é tão grande, o desespero é tanto. A pergunta é, tu tens fé? Tu tens fé de que o teu assunto pode ser resolvido por Deus? Tu tens fé de que Deus vai resolver? Tu tens fé de que teu filho vai curar? Tu tens fé de que teu filho vai sair das drogas? Tu tens fé de que tua filha vai sair da prostituição? Tu tens fé de que teu filho, tua filha, vai sair da promiscuidade, meu irmão e minha irmã? Nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter certeza de que o que estamos a pedir acontecerá. Nós precisamos ter fé neste Jesus, neste Deus, de que Ele fará sim, ainda que as circunstâncias mostrem o contrário, minha irmã e meu irmão. E muitas das vezes nós somos pegos pela circunstância. As circunstâncias às vezes nos fazem duvidar. A gravidade dos fatos aos nossos olhos muitas das vezes nos fazem duvidar. E quem tem dúvida não tem fé. Dúvida é o contrário de fé. Nós precisamos ter fé para que a cura possa acontecer. Quando aquela mulher que sofria do fluxo de sangue por 12 anos, correu até os pés de Jesus para tocar tão simplesmente na barra de sua roupa, no manto de Jesus, ela precisou exercer uma fé tremenda. Ela creu que ela podia curar, que Jesus não podia curar, tão somente se ela tocasse aquela roupa. E quando Jesus perguntou quem me tocou, porque em mim saiu alguma virtude, ela identificou-se e Jesus disse: vai, minha filha, a tua fé te curou. Este não foi o único momento em que Jesus disse que a fé de uma pessoa lhe teria curado. Por muitos momentos, em Marcos 10:52, Jesus também elogiou alguém que foi salvo pela fé. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Em Lucas 8, ela disse: tenha bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Em Lucas 7:50, Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Em Lucas 17:19, Jesus disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Em Lucas 18:42, Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Então foram vários os momentos em que Jesus curou e que ele atribui o efeito desta cura à fé da pessoa que foi curada. Não tem como, meus irmãos e minhas irmãs, nós alcançamos vitória em Jesus e em Deus sem fé. Nós precisamos primeiro crer que é possível que Ele faça. Nós precisamos crer no poder de Jesus para que este poder possa ter lugar na nossa vida. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela creu, mas ela creu tanto que ela não precisou pensar que Jesus tinha que olhar para ele, que Jesus tinha que tocá-la, que Jesus tinha que ir à casa dela. Não, ela creu que tão somente ela tocasse nas vestes de Jesus, ela curaria. E assim se fez, segundo aquilo que ela creu. Aquele centurião que pediu que Jesus: não, eu não sou digno de ir, que o Senhor entre na minha casa, que o Senhor entre em minha casa, eu não sou digno. Uma palavra só, Senhor, uma palavra basta. Oh, e Jesus disse o quê?
que em toda Jerusalém ele nunca tinha visto tamanha fé. Ele creu que uma palavra de Jesus bastava para curar o seu servo. Tu crês, minha irmã, que uma palavra basta? Tu crês, meu irmão, que é só tocar no manto de Jesus e a cura se restabelecerá na tua vida, na vida dos teus filhos? Tu crês? Pois então o Senhor veio nos falar nesta manhã de que se nós não crermos, se nós não tivermos fé, nós não alcançaremos, nós não veremos aquilo que buscamos. Não tem como tu veres a cura em Jesus se tu não crês que Jesus pode curar. Não tem como tu veres a restauração do teu filho se tu não crês que Jesus pode restaurá-lo. Se tu duvidas dessa possibilidade, precisamos crer que Jesus é capaz de curar, que Jesus é capaz de restaurar, que Jesus é capaz de resgatar. Precisamos crer, precisamos ter fé para que o próprio Jesus possa agir. Ele só agirá nas nossas vidas quando nós dermos espaço para que Ele haja. E o espaço que nós damos a Jesus para que Ele haja na nossa vida é crer nele, é ter fé nele, é acreditar de todo o coração e de toda a alma de que Ele pode fazer. Quando nós nos entregamos ao Senhor dizendo que Ele pode fazer, Ele faz. Quando nós fechamos as nossas portas com dúvida, quando nós não acreditamos que Ele faz, Ele não tem como vir fazer. Porque as nossas portas estão fechadas. Quando as portas do nosso coração estão abertas com fé, aí Ele depois declara: a tua fé te salvou. A tua fé me conquistou. A tua fé me trouxe aqui. A tua fé moveu a minha mão. A tua fé permitiu que eu pudesse agir. Que Deus se digne abençoar estas palavras nos nossos corações e que nós possamos saber todos os dias que a nossa fé move montanhas. O próprio Jesus disse que se você tiver fé e credes naquilo que você crê, naquilo que tu estás a pedir, até a esta montanha tu poderás dizer: move-se e precipita-se ao mar, e isso acontecerá. Se nós tivermos fé de que Jesus pode, de que o nome de Jesus tem poder, todos os males que apossaram as nossas vidas, a vida dos nossos filhos, sairá da nossa casa, da vida dos nossos filhos. Por isso creia, meu irmão e minha irmã, porque só a fé poderá remover o empecilho que tem atrapalhado a vida do teu filho e da tua filha. Só a fé poderá curar, só a fé poderá restaurar, só a fé poderá trazê-lo de volta à normalidade dos fatos. Que Deus se digne abençoar esta palavra nos nossos corações nesta manhã. Amém.